Hello, friends! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje você vai aprender o Present Continuous. Vamos entender como funciona, quando eu uso, por que eu uso este carinha que está o tempo todo quando nós estamos falando inglês. Mais uma vez, Present Continuous. O que é isso, Vanderlei? Present Continuous é a ação que está acontecendo neste momento, no exato momento que você vai falar sobre ela. Como, por exemplo, imagine que eu te ligo e falo: "E aí, João, o que você está fazendo?" Você vai atender o telefone e você vai falar: "Ei, eu estou comendo, agora estou almoçando, ou estou trabalhando." Eu vou falar: "Ah, ok, entendi, então te ligo mais tarde." Ou seja, a ação que está acontecendo no exato momento, ok? Vamos entender como funciona? Primeiro de tudo, papel e caneta na mão e fazer as anotações. Let's go! Nós temos aqui a primeira parte do Present Continuous, a forma afirmativa. Professor, eu já ouvi falar sobre esse tal de Present Continuous. É aquele que usa o gerúndio, usa o ing. É isso mesmo no verbo? É isso mesmo, ok? Parabéns, é isso mesmo. Nós adicionamos o ing ou ing, ok? Então vamos entender como funciona para ficar bem claro e bem fácil para você começar a usar a partir de agora. Let's go! Forma afirmativa. Tudo como eu venho falando no inglês, existe uma estrutura, ok? E essa estrutura, neste caso, é um sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal, e eu vou adicionar o ing no verbo principal, mais um complemento. Ah, legal. Agora aqui você deve estar pensando assim: caraca, mas é tanta coisa, professor, eu não vou conseguir memorizar isso. É demais, é muito para mim. Não, não é muito para você, é muito fácil. Vamos lá, fica até o final da aula que é muito importante, alright? Let's go. Vamos pegar o primeiro exemplo. I am cooking for my wife. Again, I am cooking for my wife. O que eu disse aqui? Eu estou cozinhando para minha esposa. Legal. Então vamos entender essa estrutura. Olha só, um sujeito, eu preciso ter, então eu tenho um sujeito, mais o verbo to be. Como eu estou falando de mim, eu estou. Eu vou usar o quê? Qual é o verbo? Verbo to be, e é o quê? O am, o is ou are? O am, alright? Porque eu estou falando de mim, eu. Então, I am, aí eu tenho aqui o verbo principal, que é o verbo cozinhar, cook. Neste caso, no verbo principal, aqui que vem o macete, galera, aqui que vem a técnica. Eu devo adicionar o ing, ou seja, I am cooking for my wife, alright? Então, eu falei, eu estou cozinhando para minha esposa. Esta ação tem que entender que é muito importante. Ela está acontecendo neste momento, no momento que eu estou falando, alright? Esse é o ponto do Present Continuous, ou presente contínuo. O que está acontecendo neste exato momento, alright? Ok, vamos lá. Vamos para mais um exemplo para ficar bem claro. She's talking on the phone. She's talking on the phone. Ela está falando no telefone. Olha só, vamos entender aqui. Imagine que eu estou perguntando para você sobre o fulano de tal, sobre ela, sobre a Maria. E aí eu pergunto: ei, onde está a Maria? O que ela está fazendo? Você vai olhar para mim e vai falar: ah, Maria is talking on the phone. A Maria está falando no telefone. Ela está ocupada. Alright? Esse é o ponto. Legal. Mais um exemplo. We are working on a new project. We are working on a new project. Nós estamos trabalhando em um projeto novo. Olha só, galera, quão importante é o ing, quão importante é usar o gerúndio ou o presente contínuos. Imagine só, o teu chefe vai e pergunta: o que você está fazendo? Você vai responder para o teu chefe: eu estou fazendo isto. Olha só, fazendo. Eu estou trabalhando, eu estou digitando, eu estou pensando, eu estou desenvolvendo um novo projeto, ok? Eu estou preparando uma reunião.
e assim por diante. É muito importante, ok, galera? O present continuous nós usamos muito em inglês, alright? Legal. Então aqui você deve estar pensando agora, professor, agora entendi. Então quer dizer que eu só tenho que pensar nessa estrutura e no verbo principal eu vou adicionar o ing. É isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Não tem segredo, não tem que encher linguiça. É fazer o feijão com arroz na maneira correta, alright? Legal. Present continuous, dá para falar sem o verbo to be? Não, não dá para falar sem o verbo to be. Lembrando que primeiro eu tenho que ter um sujeito, isso falando da afirmação, né? Eu tenho que ter um sujeito na afirmativa, eu tenho que usar o verbo to be. Se eu estou falando dele, ele está jogando futebol. He is playing soccer. Cuidado muito com a pronúncia. Playing. Tem que ter esse som do in, alright? Aonde que eu ouço muito erro aqui, galera? É na hora de falar. Eu ouço muitas pessoas falando playing, working, alright? Isso tá errado. Não dá para usar esse ing, não existe esse som. Então é playing, working, talking, não é talking, é talking. In, ele finaliza com o som de in, não tem a pronúncia do G, alright? Anote aí, é muito importante. E aí, eu tendo noção que existe essa estrutura de sujeito, mais o verbo, se eu estou falando dele, se é sobre ele, é o is, é muito importante, você já viu a aula sobre o verbo to be, lá no início do curso, se você perdeu essa aula, volta lá e assiste, que é muito importante. Se nós estamos falando de terceira pessoa, é is, e se nós estamos falando de eu, ok? Você, nós e eles, eu vou usar o are, alright? Legal. Tendo a primeira parte pronta, então, a forma afirmativa, nós também temos a forma negativa, alright? Então vamos entender como funciona. Se tudo o que eu posso afirmar, se eu estou falando, um exemplo, I am working now, eu estou trabalhando agora. Eu posso falar também que eu não estou trabalhando agora. I am not working now, alright? Então, essa é a forma negativa. Vamos entender como funciona. Note só, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, que é o verbo to be, adicionando o not. Ou seja, vem o verbo to be e eu já adiciono not para dizer que essa frase é negativa, alright? E aí eu vou adicionar o verbo principal com o ing, mais o complemento. Legal, né? Então vamos entender como funciona. Note só. You are not listening to me. Again, you are not listening to me. Alright? Vamos entender aqui. Você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo. You are not listening to me. Imagine que eu estou falando contigo, explicando talvez sobre um trabalho, um projeto, alguma coisa, e você está ali viajando, mexendo no telefone, no WhatsApp, no Instagram, e eu olho para você e falo, what the hell? You are not listening to me. Cara, o que está acontecendo? Eu estou falando com você e você não está me ouvindo. Entendeu? Então, é essa ação que está acontecendo no momento, nesse exato momento. Eu estou falando contigo e você não está me ouvindo. Alright? Legal. Aqui vai uma dica que é muito importante. Cuidado com essa pronúncia. O verbo principal que nós temos aqui é o verbo ouvir. Listen. Listen. Não tem esse som de T. Alright? Eu ouço muitos falando listen. Listen. Cuidado, não tem esse som de T. A pronúncia é listen. Alright? Então, listening to me. Ok? Legal. Então vamos entender aqui. Professor, agora eu vi que está ficando mais fácil esse negócio. Então, a diferença da forma negativa para a forma que nós temos ali, que vimos primeiro a afirmativa, comparando as duas, eu só vou adicionar o not depois do verbo to be. É isso mesmo? É isso mesmo. Só adicionar o not depois do verbo to be. E aí nós temos you, sujeito, are, verbo to be, not. Quando eu falo you are not, eu já estou dizendo que essa ação, antes de terminá-la, você já vai entender que essa ação, essa sentença será
negativa, alright? You are not, e aí eu tenho o verbo principal com o ing ou ing. Listening to me. E aí o complemento, ok? Legal. Vamos para mais um exemplo. They are not eating at this moment. Again, they are not eating at this moment. Eles não estão comendo nesse momento, alright? É como se fosse assim, imagine que eu pergunto assim, ei, o que teus filhos estão fazendo? Eles estão comendo, eles estão almoçando, jantando, alguma coisa nesse sentido? Você vai olhar e vai falar assim, ó, eles não estão comendo nesse momento. They are not eating at this moment. Alright? É isso que você está falando, ok? E aí segue a mesma linha de raciocínio. Nós temos um sujeito, o verbo to be. Nesse caso, nós estamos falando aqui, é muito importante prestar muita atenção, galera. Nós estamos falando do sujeito. Quem é o sujeito? É eles? Então, se é eles, eu vou usar o are. Not, para dizer que a sentença é negativa. E aí o verbo com o ing, ok? Legal. Vamos para mais um exemplo. She's not working now. Again, she's not working now. Olha só. Ela não está trabalhando agora. Nós estamos afirmando, ela não está trabalhando agora. She's not working now. Alright? Então ela não está trabalhando agora. Quem é o sujeito? É muito importante focar sempre. Quem é o sujeito da sentença? Ah, poxa, Vanderlei, agora eu vou ter que ficar lembrando quando eu estudava português na escola que a professora falava de sujeito, etc. E eu não prestava atenção na hora. Agora eu tenho que lembrar disso? É isso aí, cara, tem que lembrar mesmo. Tem que saber quem é o sujeito da história para você entender o que você vai usar, né? É muito importante. Se você não sabe quem é o sujeito, ela é o sujeito, she, eu vou usar o is. Isso é muito importante, ok? E eu estou aqui para te ajudar, alright? Maravilha! Então entendemos já essa sentença. She's not working now. Ela não está trabalhando neste momento, agora. Now, a pronúncia, ok? Legal. Então, se nós temos uma forma afirmativa, a negativa, nós também temos a interrogativa, alright? Então vamos entender como funciona para fazer perguntas que são muito importantes também, ok? Vamos lá, let's go! Para fazer a pergunta é muito fácil, galera. O que deve ser feito? Simplesmente você vai adicionar, você vai colocar o verbo to be na frente da sentença, alright? Que vai indicar que é uma pergunta. Então vamos lá. Primeiro, a estrutura é to be mais o sujeito. Ó, o sujeito, tá de novo aqui o cara, vocês vão estar ouvindo sempre falar do sujeito. Mas eu tenho certeza que vocês já pegaram o sujeito da história. Quem são esses carinhas, alright? Então, o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o ing e mais o complemento. Note só, vocês viram como é muito fácil? Nesse caso, para fazer pergunta, eu estou colocando o verbo to be na frente para iniciar a sentença. Então, vamos entender como funciona. You are watching TV. Seria uma afirmação. You are watching TV. Agora, eu jogo o verbo para frente. Are you watching TV? Olha só, are you watching TV? Fizemos uma pergunta e a pergunta é, você está assistindo TV? Legal, né? Então vamos entender? Nós temos aqui o verbo to be, indicando a pergunta. Are you, o sujeito. Nós temos o verbo principal com o ing e nós temos o complemento TV. Are you watching TV? Nós temos uma pergunta, ok? Ah, Vanderlei, mas, poxa, é pergunta, cara. Em português eu vou falar assim, você está assistindo TV? Em português eu não uso esse are. Eu vou usar só você, you, se fosse ao pé da letra, you, e aí eu colocaria aqui o quê? O are, porque eu estou falando de você, you are watching TV. Está certo isso para pergunta, professor? Não, não está certo, está errado, ok? Em inglês, nós devemos colocar o verbo na frente, o verbo to be. Precisa indicar que é uma pergunta. Então, ao pé da letra aqui fica, está você assistindo TV? Essa seria a pergunta ao pé da letra, ok? Mas é lógico que na hora de interpretar,
a gente vai interpretar da seguinte maneira. Você está assistindo TV? Lembrando que em português, quando nós estamos fazendo uma pergunta, o que manda, o que indica que é uma pergunta é a entonação, só isso. Então, você está assistindo TV? É uma pergunta. Você está assistindo TV? Agora estou afirmando. Em inglês não existe isso, ok? Alright? Neste momento vocês não vão aprender ainda. Lá na frente eu vou passar para vocês como funciona na realidade. Aí é diferente, mas não é assunto para agora, alright? Legal. Vamos para mais um exemplo? Is he cleaning the house? Again. Is he cleaning the house? Ele está limpando a casa? Olha só, é uma pergunta. Imagine que eu vou e ligo para minha esposa e aí ligo para ela e pergunto assim, nosso filho está limpando a casa? Ele está te ajudando? Ok? Olha, isso é um presente contínuo. Alright? É um present continuous. Ele está te ajudando? Ele está limpando a casa? Is he cleaning the house? Alright? E aí ela vai me responder sim ou não, ok? Maravilha! Mais um exemplo. Is she studying English every day? Again, is she studying English every day? Studying, alright? Não é studying, studying. Is she studying English every day? Ela está estudando inglês todos os dias? De novo, o segredo aqui, galera, é a mesma coisa, tá? Então, como nós estamos fazendo uma pergunta, joga o verbo to be para frente e aí vem com o sujeito, o verbo principal, ing e complemento. E é isso. Não tem segredo, é muito fácil, alright? Uma coisa que é muito importante aqui, anote. Eu preciso sempre saber quem é o sujeito da história, mais uma vez. Nesse caso aqui, is she studying English? O sujeito da história é ela. Então, se é ela, o verbo to be, o verbo que eu vou jogar para frente, o be vai ser o is, ok? Ah, professor, mas se eu colocar o are, tá certo? Are she studying English? Não, tá errado. É is. Mas e se eu falar, tá certo? Se eu, por exemplo, numa conversation, eu estou conversando com um nativo e eu uso are para she, tá certo? Eles vão entender... Olha, eles vão entender o que você está querendo dizer, mas você está falando errado. A realidade é essa, ok? Então é muito importante entender quem é o sujeito da história para usar o verbo correto, usar o complemento correto e você montar essa sentença correta bacana, alright? Para que você vai ter condições de se comunicar, entender um nativo e também fazer com que um nativo te entenda, que esse é o objetivo. Simples, mais objetivo, ok? Legal. Então assim, galera, se a aula de hoje te ajudou a entender sobre o Present Continuous, o ING, a ação que está acontecendo agora, se ajudou a te dar um up no inglês, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe essa aula que é muito importante para nós, alright? Te vejo na próxima aula. See you. Take care. Bye.